Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Soares e hoje eu trouxe 6 dicas de leituras imperdíveis para vocês, histórias e memórias de mulheres fascinantes, inspiradoras que vocês precisam conhecer também. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para as dicas de leitura do dia. Hoje uma lista mega especial com esses livros, né, que trazem então relatos, memórias, autobiografias ou mesmo livros ficcionados, mas baseados em histórias das próprias autoras. Então tem um pouco de tudo aqui. Vocês vão ver até que os gêneros mudam um pouco, mas também tem mulheres do Brasil e de lugares diferentes, né? Então eu espero muito que este livro te traga inspiração, porque eu acho que essa é a palavra da vez aqui, com certeza. Eu vou mostrar livro a livro para vocês, mas não tá numa ordem de preferência. Enfim, são todos livros que eu realmente fiquei apaixonada, então eu quero muito falar sobre eles aqui. Bora lá! O primeiro da lista que eu vou mostrar é este aqui, A Mulher de Pés Descalços, da escritora de Ruanda, Scholastique Mukasonga. Neste livro, gente, ela vai falar sobre a infância e adolescência dela, relembrando ali aqueles momentos deliciosos de uma relação muito gostosa da família. Ela aborda questões culturais, sociais, né, hábitos que eles mantêm ali na casa dela, rituais que eles têm ali. É muito interessante, é muito rico. A escrita da Scholastique é realmente assim encantadora, gente, é muito poética e ao mesmo tempo é simples. Então, na época que eu li, já faz uns anos, eu fiquei muito encantada. Inclusive, eu trouxe aqui pro canal uma resenha que eu fiz na época lá no Instagram. Então são vídeos assim que eu fiz nos stories. Imagina, eu não tinha aqui o canal, então eu fazia lá. Então eu trouxe pra cá. Confiram, né, a resenha. Nele eu abordo um pouco desse contexto, né, histórico, em que acontecem os relatos da Scholastique, tanto antes quanto depois, que aí ela relembra e retoma a dor de perder seus familiares todos nos assassinatos de genocídio realizados pelos Hutus. Tem todo um contexto histórico muito complexo aqui, né? A família dela era Tutsi, então eles foram violentamente assassinados. O que ela faz nesse livro, gente, é uma tentativa de relembrar, de celebrar a história da família dela, especialmente da mãe, que é a Mulher dos Pés Descalços. Ela diz aqui que é muito bonito, que este livro é uma forma de ela finalmente fazer esse ritual de enterrar a mãe dela, né, enfim, de colocar aquele véu, né, sobre o corpo da mãe dela, algo que a mãe dela tinha pedido para ela e para as irmãs fazerem, né, quando ela morresse. É um livro muito bonito, é dolorido, mas ao mesmo tempo, assim, realmente é gostoso de ler e acompanhar, né, todas essas memórias maravilhosas que a Scholastique desenha aqui pra gente. É uma maneira muito grandiosa da gente entrar em contato também com a história, né, com a cultura de um país como Ruanda. Então é isso, é a minha primeira dica. Este livro aqui saiu pela editora Nós. Então, vamos pro próximo. Maravilhoso, gente. Aí vamos de livro nacional, Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é uma grande autora brasileira, né, mineira. É uma grande temática que é a desfavelização. Aqui ela ficcionaliza, né, mas realmente é um livro com traços autobiográficos. A visão, né, nas memórias de uma menina que cresce ali naquele lugar e vê a família e vizinhos e todas aquelas pessoas que ela conhece, aquele lugar em que ela se sente pertencida, ser invadido, né, pela prefeitura, enfim, por outros homens que os expulsam dali. Então a gente acompanha sob o ponto de vista daquele que perde, muito ao contrário do que a história com H maiúsculo, né, é escrita, né, sempre pela voz do vencedor, sempre pela voz, né, de homens brancos, europeus, nananana. Aqui a gente acompanha então aquele outro ponto de vista, aquele que perdeu. E é muito tocante esse livro, ele é bem fragmentado, ele é feito assim como nascer e morrer ali das casebres, das casinhas ali da favela, né? Os becos em que ela vai entrando, tanto da favela quanto da memória desta menina, mulher, enfim, que vive este processo de desfavelização, que é um processo que faz muito parte da nossa história brasileira, escrito de maneira belíssima, muito poética, inclusive, pela Conceição Evaristo, que é uma escritora assim, que a gente precisa celebrar, a gente precisa ler, conhecer, ela é maravilhosa. Então, o próximo
é essa aqui eu acho que dispensa a apresentação, né, gente? Este aqui é I Am Malala, tem traduzido para o português Eu Sou Malala, que é a história de Malala Yousafzai, que vocês sabem, né, que é esta mulher hoje, né, mas no momento em que ela relata aqui era apenas uma menina que se colocou contra o Talibã, né, esse regime do Talibã, que inclusive a gente agora tá vendo voltar ali sob poder no Afeganistão, mas a Malala é paquistanesa e defende a educação de meninas. Ela tem esse projeto de vida, né, e agora, assim, é um grande instituto, um grande trabalho, sendo prêmio Nobel. Todo mundo já ouviu falar, né, do caso da Malala, e aqui, então, a gente acompanha com a voz dela os relatos, a sua história, desde muito novinha, desde a mais tenra idade, sua relação com a educação. Malala cresceu em uma família que valoriza a educação, né? Principalmente o pai dela, que esteve sempre envolvido, né, com direção, com a educação de crianças, né, em seu país, lá no Paquistão. E assim, ela cresceu nesse berço muito das letras, das palavras, do aprendizado, e em algum momento acaba se tornando alvo do Talibã. Aqui, então, a gente acompanha também o depois disso, né? Como que é os primeiros meses ali, o primeiro período de adaptação dela na Inglaterra, né? Para onde ela foi levada depois de algum momento. Assim, é uma biografia deliciosa de ler. Só destacando aqui que é um livro escrito também com Christina Lamb, tá? Que é uma jornalista, se não me engano, que escreveu junto da Malala essa sua história muito tocante. Então, super indicado para vocês. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, né, de indicação de leitura só sobre ele, mas é porque realmente eu achei assim muito bem escrito, e eu considero importante a gente conhecer a história da Malala mesmo, né, que é uma grande pessoa, assim, né, na nossa humanidade, que tem este trabalho muito importante de educação de meninas em todo o mundo. Vamos para a próxima super inspiradora, gente. Também tem um vídeo aqui no canal só sobre este livro, que é Guerreiras da Paz, como a solidariedade, a fé e o sexo mudaram uma nação em guerra. Este aqui foi lançado pela Companhia das Letras. E outra mulher que é prêmio Nobel aqui. Esta aqui é a história de Leymah Gbowee, eu acho que se diz, né, com Carol Meeters, que também então vai contar sua história em frente um movimento de mulheres no seu país, a Libéria, contra o regime, a ditadura de Charles Taylor, que ficou no poder de 1989 a 2003. Gente, esse livro aqui tem relatos fortíssimos, é impressionante a gente acompanhar aqui as consequências de um regime autoritário, a violência contra a população, como que esta mulher, que na época do começo do regime tinha apenas 17 anos, viu sua vida virar do avesso, né, sua família se despedaçar e tudo aquilo também, né, que ela conhecia como vida, como cotidiano, né, como um lugar e um espaço e um tempo de identidade, de reconhecimento, desfacelado pela violência desse regime. E a Leymah, ela não floreia a sua vida. Ela conta aqui também questões pessoais muito fortes, muito difíceis, como por exemplo o problema dela em algum momento da vida com o álcool. Também assim, da questão da maternidade aqui é muito forte, muito tratada, né, das dificuldades dela, casamento, né, um relacionamento abusivo, violento. Então assim, é um livro muito cheio de dor, muito cheio de violência, muito cheio de dificuldades, porém ela se levanta e faz esse movimento junto de outras mulheres, um movimento pacífico contra essa ditadura, contra uma guerra que acontecia no país, e acaba assim tendo seu nome reconhecido depois, né, ganhando o prêmio Nobel em 2011, dividindo também com Ellen Johnson Sirleaf, que acabou se tornando presidenta da Libéria, né, do seu país, e também com a Iemenita Tawakkol Karman. Então, gente, super inspiração para vocês. Guerreiras da Paz é um livro belíssimo, de verdade. Recomendo muito, mas, né, vocês sabem, não é um livro que é, assim, facinho de ler pelos acontecimentos que a gente ainda sabe que são reais, então dói mais, né? Na sequência, gente, esse aqui que é imperdível mesmo. Eu fiquei apaixonada na época que eu li. Nossa, é maravilhoso. É da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Este aqui é pela Astral Cultural. Você já deve ter visto, né, este livro por aí, porque ele é bem lido, assim, bem falado.
A Maya Angelou tem vários outros livros autobiográficos que eu pretendo ler, com certeza. A escrita dela é deliciosa, embora tenha aqui questões como estupro, o racismo óbvio, que é a principal questão de sua vida, de sua obra, e a gente sabe como acontece lá nos Estados Unidos, né? É muito forte, então ela traz à tona aqui a sua própria vida, uma gravidez precoce e tudo mais, né? Envolvida aqui com a sua história. É lindo, também é um recorte de um período da vida dela, desde a infância ali até a juventude, pós ter esse filho, o filho dela, né? Muito nova. Então a gente vê a relação dela com os pais, com a avó, com o irmão, enfim, é muito tocante, é muito bonito, que é pré e durante a guerra, a gente sabe, né, das questões que há ali nos Estados Unidos, de norte e sul. Ela foi criada num lugar com a avó diferente daquele que ela nasceu, então ela retrata muito bem todas essas questões, né, históricas, sociais, culturais, raciais nos Estados Unidos, pela sua experiência. É um livro belíssimo, eu recomendo com toda a força, então conheçam a Maya Angelou. Inclusive tem um documentário sobre ela muito bacana, recomendo também que vocês assistam para conhecer essa figura aqui, né, histórica muito importante que foi Maya. E um livro maravilhoso, gente, amei mesmo. Na sequência, e por fim, né, mas não menos importante, trouxe esta GN para vocês, Persepolis, da iraniana Marjane Satrapi, que eu já recomendei aqui no canal mais de uma vez. Tem um vídeo sobre outro livro dela que também é autobiográfico, ela conta a história desses encontros, desses chás, né, feitos pela família ali, mas eu trouxe esse aqui, gente, que assim, é super bonito. A Marjane vai então contar como foi a sua experiência sendo uma menina de apenas 10 anos lá no Irã, né, em 1979, quando ela vê aquele regime xiita chegar ao poder e mudar completamente tudo o que ela conhecia como também vida, realidade, ver suas colegas na escola de repente ter de cobrir os cabelos e tudo mais, né, todas as consequências desse regime no poder. Ela, que é de uma família super politizada, né, educada, acaba também indo para outro país em um momento, então ela vai contar tudo isso, também sobre os choques culturais, né, de estar na Europa Ocidental, na França, né, e aí a gente acompanha então todas as questões sociais, culturais, né, e os preconceitos e tudo isso que a gente vai criando em torno de alguns países, né. Super importante essa leitura, gente. Assim, na época eu li já há muitos anos, quero reler. Eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Ela tem um humor muito gostoso, assim, é uma acidez, é um humor muito político, mas não deixa de ser leve. É curioso como ela consegue pegar essas questões muito difíceis, complicadas, e transformar em um texto, em ilustrações muito tangíveis. A gente se sente realmente conectada com a Marjane, conectado com aquela história que ela tá contando. É muito gostoso, gente, realmente, de verdade. É imperdível essa leitura, eu amei, né, quero reler como eu falei pra vocês. Este livro aqui é super também conhecido, mas não custa, né, a gente sempre também indicar. Ele foi pela Quadrinhos na Companhia, tá bom? Então, essas aqui, gente, são as minhas dicas pra vocês hoje. Mostrar assim. Como vocês viram, né, eu tentei trazer, e são leituras que eu já fiz. É engraçado que todas há algum tempo, né, eu retomei e dá vontade de voltar a eles todos, gente, porque são muito maravilhosos essas histórias, essas mulheres realmente inspiradoras, assim, que são tão distantes da minha realidade e eu acho que talvez da sua, mas que de alguma maneira a gente consegue se conectar, criar essa empatia, entender melhor, né, de que são feitas, né, as vidas alheias. Tocar assuntos que nos são às vezes desconhecidos ou vivências que a gente nunca passará, mas é possível a gente conhecer, entender e abraçar e respeitar
mais quando a gente conhece, né? Então fica aqui dicas de leituras de mulheres africanas, né? Tem duas aqui africanas, uma brasileira, uma paquistanesa, uma iraniana, então realmente uma diversidade aqui bem bacana para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, comente ali se você já conhece algum desses livros, se você pretende ler algum deles, qual ficou mais interessado em conhecer. Se tiver dúvidas também pode me perguntar que a gente conversa ali nos comentários. Combinado? Então vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande e até!